Olá, bom dia. Estamos aqui agora só aguardando um pouquinho a entrada da Cris Leal e das demais pessoas para a gente começar hoje o nosso bate-papo sobre violência doméstica. Cris já está aqui na área, seja bem-vindo. Flávia, Ana Lúcia, sejam bem-vindas. Tem mais gente aí que está entrando, Celina. Olá, Cris, bom dia. Peraí que eu tenho que me ajeitar aqui, peraí. Tô operando, tô operando. Vê se tá bom. Vê se tá vendo a minha cara. Tô testando o Estou. lugar novo. Eu também resolvi mudar o ângulo hoje. Não, porque você sabe que a minha casa tá com visitas, tá com um novo integrante, então a gente tá readaptando a casa inteira. Então Sei eu como é, sei como é. Eu, entendeu? por exemplo, Nem estou fazendo a live de hoje na companhia de duas eu não senhoritas, sei. que Cadê são ela? Antônia e Marialva Hernandes. Elas Eu estão aqui pensei do que era só a lado. Antônia que estava aí. Quando você estava me mostrando, estava só a Antônia. Quando eu mostrei, estava só a Antônia, mas a Marialva está aqui também. Que bom, que bom. Requisitando atenção, elas estão carentes hoje. Que bom, que bom. A Lua também tá carente, mas ela tá com o Vitor. Aí eu deixei lá Ok, com ele ok. e deixo A, a Lua está em qual das quatro fases? dramática. Mas vamos nós, Cris, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, E o Lívia. pessoal está entrando, sejam bem-vindos. A gente tem hoje essa proposta, Cris, da gente falar: olha, né, que a Elaine entrou. Não é que ela É, conseguiu, ela estava na função conseguiu dar um drible nos deliveries. Tony nos entrou deliveries, uma também. pausa nos deliveries. É. Era só charme, E, era só para quando ela entrasse que a gente comentasse dela. eu tenho Era certeza. jogada de Eu tenho marketing. certeza. Essa vida de diva que a Elaine leva. Tá entrando assim, tá ficando cada vez mais diva, tá ficando insuportável. Não é Mas assim. vamos nós. O objetivo, né, é um bate-papo hoje sobre violência doméstica. E Isso. violência doméstica ele tem um espectro de alcance que é absurdo. E o objetivo é que a gente possa falar sobre a violência doméstica além da violência física, além da violência sexual. Não é? Falar da violência doméstica além da física e além da sexual significa falar também da física e da sexual, mas não nos restringindo a elas, porque indiscutivelmente a violência doméstica ela tem um alcance que muitas vezes é extremamente sorrateiro. Né? Então, o objetivo é a gente começar a falar disso que está aparecendo tanto já há algum tempo, em especial nessa época de pandemia. Isso. Eu acho, assim, só para a gente contextualizar, esse nosso papo surgiu a necessidade quando a gente estava, eu estava numa live com o Tony, né? Que ele entrou aí e já dando um beijo aí carinhoso nele. João, se você puder, chega um pouquinho mais para trás. O coordenador de imagem está falando, ó, pronto. Ok. E nada como ter um amor cuidando de nós dois, né? Porque eu tenho certeza que Tá vai cuidar de vendo? mim. Ah, maravilhoso. E a gente ainda tá ou já resolveu, Tony? Ele não me responde, mas vamos lá. E a gente estava conversando, a gente estava falando, eu estava falando com o Tony sobre sexualidade, surgiu esse tema, e a gente viu e percebeu, né, depois da necessidade real de estar falando sobre essa questão de violência doméstica, não só em tempos de pandemia, mas que está muito agravada agora, porque as pessoas estão sem escape, sem válvulas de escape nesse momento. E aí, e uma das coisas que mais me chamou a atenção também, pensando depois que você me fez o convite, me fez
não é convite o nome que eu tinha, me deu uma perturbada, né? Aquela, Uma me deu aquela provocação. Te provocação. provoquei. Você me provocou com todo amor, carinho e compaixão. Quando você me deu essa provocada, me deu a oportunidade de entrar em contato de uma outra forma, saindo até. Lógico que a gente nunca deixa de ser psicóloga, nunca deixa de ser a terapeuta, mas indo meio que para o emocional também, assim. Eu já sofri violência, então, na hora que minha mãe entrou, minha mãe conseguiu entrar. Oi, Dona Sheila tia. presente, entendeu? Que bom, mãe, que você entrou. Então, assim, eu que já passei por isso na meu âmbito pessoal, a gente consegue colocar um, um revisitar e um outro olhar. E aí, quando a tua provocação aparece, e eu fui vendo dentro de mim como é que estava esse lugar dessa violência, eu percebi que pode estar mexendo com muita gente mesmo. Porque, bem ou mal, foi uma das coisas que a gente conversou nesses últimos dias, foi a gente tá, entre aspas, e mais ou menos sem aspas, sofrendo um tipo de violência também, porque estamos sendo atacados aí por esse vírus. Então a gente se sente inseguro, se sente sem saber por onde ir, e a gente tem que buscar novas saídas e entender o que está acontecendo para a gente criar essa nova ponte, né? E aí, quando a gente foi vendo essa provocação foi crescendo, a gente foi pesquisando e estudando, percebendo. Estou toda arrepiada falando isso. E me emociona, porque é muito bom. Ó, à disposição para ajudar o próximo. E quando a gente conversa, quando a gente se propõe a fazer esse encontro, eu acho que é para colocar a luz. A gente que trabalha com os guardiões da dimensão, tem dois aqui muito fortes comigo hoje, desde manhã. Um deles é Ilumino Minha Sombra com Amor e Compaixão, que está aqui, ó. Tô respirando, Tony. Tô e Ilumina Minha Sombra com Amor e Compaixão, ele está aqui com muito amor do lado, e Parangolé. E quando eles apareceram, eu estava atendendo antes daqui, e Ilumina Minha Sombra já entrou na outro atendimento, que tinha tudo a ver, tal, ele estava lá. E aí, quando terminou, eu olhei e eu falei, o que você ainda está fazendo aqui? Por que você ainda está grudado? E aí eu parei e vim aqui eu estou no meu quarto, e sentei e fiquei pensando assim, ok, o que é que vocês querem me falar? E aí Parangolé também se apresentou. E eu achei muito interessante. Como a gente não fez nem muito roteiro, né? E eu confio muito nessa nossa conexão. Eu sabia que se eu puxasse esses dois, a gente ia dar um rumo muito legal para esse papo de hoje. E, e assim, eu sou psicóloga já há mais de 20 anos e trabalho com terapia sexual também junto. E nesses tempos, assim, eu tenho sentido muito no campo, no discurso sutil das pessoas, dos pacientes, esse, esse pedido da gente estar falando dessa violência realmente que a gente está vivenciando. No Bacana. momento. Deixa eu só dar uma contextualizada aqui, Cris, porque nem todo mundo que está assistindo a gente talvez Aí eu conheça o alinhamento. Aí deixa eu só aproveitar, não, porque achei muito bacana a presença dos guardiões, eles estão aqui também. Tô sempre, né? Eu digo que eles são os fofos e eu adoro fofura, então não largo deles. E para quem não conhece, uma explicação bem básica.
Alinhamento energético é um processo terapêutico do qual tanto eu quanto Cristina, que tanto eu quanto Cristina facilitamos. Eu ainda dou o curso de alinhamento energético também. O alinhamento energético ele tem várias modalidades, como fogo sagrado, alinhamento energético, ouro verde, alinhamento energético, cura interior, alinhamento energético, e o meu, integrar e alinhamento energético. E o objetivo do alinhamento é a gente fazer uso da nossa sensibilidade extrasensorial com o propósito de expansão de consciência, para que a gente possa, assim, interromper as rodas kármicas de dor e sofrimento, que a gente possa, por fim, a círculos viciosos, dentro dos quais a gente experimenta padrões, muitas vezes, de violência doméstica, padrões que esses, muitas vezes, são ancestrais, inclusive. E tem uma dimensão de luz que dá suporte a esse trabalho, chamada dimensão da consciência crística, e a galera que integra essa dimensão de luz são chamados de guardiões, que são estados de consciência expandida, que já vibram 72 sentidos existentes, e sustentam estes 72 sentidos existentes. Nós conhecemos 5 e fazemos um carnaval, né? Contato com o olfato, com a visão, com o paladar, e com a audição, e aí essa galera tem 72 sentidos. E a Cristina menciona aqui o Ilumina Minha Sombra com Amor e Compaixão e o Parangolé. O Parangolé, ele é um estado de consciência, ele é um amigo energético nosso, que nos ajuda a desligar a chave de padrões repetitivos, de vícios. Vícios comportamentais, vícios sociais, vícios químicos, vícios emocionais, vícios psíquicos, vícios em geral. Então, o Parangolé nos ajuda a desarmar essas bombas, a desacionar esses gatilhos, a desmontar essas árvores. Nossa, Juliana, quanto tempo que eu não vejo, Ju, seja bem-vinda. E Ilumina Minha Sombra com Amor e Compaixão, ele vem trazendo, ele nos pega assim pela mão, de uma maneira extremamente gentil e afetuosa, e diz assim, olha, você tem toda essa parte aqui que está bem resolvida, e que já é luz, que já é um estado de consciência mais expandido. Mas olha, tem isso aqui também. Vamos olhar juntos para isso, sem culpa, sem castigo e sem remorso? Então é muito o convite do Ilumina Minha Sombra com Amor e Compaixão. Por isso que eu digo que eles são os fofos, né? E Cris está aí já ancorada, eu daqui também. Eu percebo muito a presença de Miguel, Cris, aqui comigo hoje, para trazer talvez uma nova qualidade de fala de masculino, de poder de masculino, quando a gente está falando de um assunto de violência doméstica. Né? E aí eu vou convidar a gente já então começar a entrar agora de uma maneira mais objetiva no tema, e aproveitando esse gancho de Miguel, que traz esse poder desembainhado, mas que poder é esse? E aí eu e Cris, a gente já andou trocando figurinhas sobre violência doméstica, até porque nas minhas sessões individuais, nas sessões que eu ofereço, aumentou bastante esse tema durante a pandemia, já era algo que acontecia, já dava suporte a muitas pessoas, vítimas seja como vítimas, seja como agressores, percebo que eu dou suporte a ambos, e percebo que essas situações elas ganharam maior volume durante esses nossos últimos 60 dias. E é interessante ouvindo você falar, João. Eu, hoje de manhã, na hora que eu acordei, tomei meu banho e tal, fui me arrumar. E eu fiquei assim, que roupa eu vou botar? Você sabe que eu sou meio fresca com isso, né? E minhas roupas são sempre discretas e tal. E aí eu faço questão de mostrar. Eu tô uma que é toda florida, é toda cheia de rosas, tá vendo? Que linda, sim. E foi muito interessante que na hora que eu botei,
Eu abri o armário, eu escolhi ela, botei, eu falei assim, que bom. Eu acho que esse tema tem que estar florido mesmo. Ele tem que estar leve. E eu acho que é um tema que ele dói em muita gente. Ele, ele incomoda muita gente, mas dependendo da forma que a gente fala, a gente pode acolher isso. Os agressores contam que agridem. É, a gente agora tem que decidir, né, João? Se a gente vai ficar lendo e vai respondendo, se a gente. Porque agora a As Elaine duas fez, coisas. então As duas vamos. coisas. Elaine, muitas vezes eles têm que. A gente pode ajudar eles a se dar conta que o que eles estão fazendo é uma agressão. É, eu sempre brinco que tem uma característica da personalidade que se chama perversão, e que o perverso ele faz isso com um prazer muito grande. E na hora que ele faz isso com prazer muito grande, ele nem se dá conta que aquilo é ruim para o outro. É porque é muito bom e prazeroso para ele. E se ele não está nesse quadro dessa característica de personalidade, ele tem que ser convidado a conhecer. É por isso que eu acho que Ilumino Minha Sombra está aqui, né? Porque eu acho que a gente está se apropriando e ajudando essas pessoas. Eu vou mudar a frase. Eu acho que é nos ajudando a nos percebermos, né, quando somos agressores e até quando somos vítimas, porque eu acho que é um caminho para a gente sair desse lugar também que é só o outro que faz. E me lembrei agora da coisa que a gente estava falando quando a gente fala de violência física, violência doméstica, a gente automaticamente vai para. Se a gente fecha o olho e fala de violência doméstica, a gente bota o agressor como homem e a vítima como mulher. E aí é esse convite também para sair desse vício de pensamento e entender que ele pode não ser nessa formatação, é realmente a mais denunciada, a mais vista, a que aparece mais, mas não é isso que vai dizer que o resto não aconteça, que não existam homens que sofram a violência também. Então a gente tem que estar só com cuidado da gente estar se colocando. Eu acho que é esse o caminho, né? Isso eu considero muito importante, porque alguns homens, sim, Elaine, pelo menos nas minhas sessões, às vezes acontece algo e eles se dão conta que agrediram. E muitos experimentam muito sofrimento, inclusive em relação a isso. E outros não. E outros agressores, eles agridem sem se dar conta que estão agredindo. Assim como muitas vítimas de violência doméstica são vítimas sem se darem conta de que estão ali debaixo de uma relação de abuso. Então, uma coisa sou eu estar dentro de uma relação de abuso, como agressor ou como vítima. Outra coisa sou eu ter plena consciência de que estou dentro de uma relação de abuso, seja como agressor, seja como vítima. Né? Fora aqueles casos bem intencionados e até de psicopatias, enfim, né? Que fogem à curva do ser humano médio. Né? O que eu percebo é um termo que eu uso muito, e boa parte de nós vive como se a gente estivesse num transe de inconsciência. E a gente vai passando pela vida dentro desse transe de inconsciência, onde eu não me dou conta de que eu agrido, onde eu não me dou conta de que eu sou agredido, onde eu não me dou conta de uma série de coisas que envolve as minhas experimentações e as minhas escolhas. Então, falar de violência doméstica, para mim, é falar de como é que eu saio desse transe. Como é que eu saio desse transe para eu conseguir fazer novas escolhas? Como é que eu saio de um transe de violência para interromper o fluxo violento? Então a gente tem muitas coisas envolvidas nisso. Acho interessante você falar isso, porque o quanto a gente, quando fala, a gente vai só para o agressor, e como é importante, porque como
tem aquela coisa assim, que um papel só existe quando o outro existe, senão ele perde a função. A gente pode ir para o básico, né? Eu só posso ser mãe se eu tiver um filho. Então, enquanto eu não tenho esse filho, ou alguém que ocupe esse lugar de filho, eu não posso ser mãe. Então, tá nesse lugar. Então, eu não posso ter o agressor se eu não tiver a vítima. Então, eles são papéis complementares, eles têm funções complementares ali. E falar dessa vítima que também muitas vezes nem se dá conta que está nesse papel, que acha que é o jeito dele, é a forma dele fazer. Então, é muito importante também. Era aquilo que a gente estava falando de entrar nas crenças e nos mitos, né, dessas armadilhas, dessas relações, né, de como é que eles entram desta forma e conseguem se manter nessas relações porque não conseguem sair nem se dá conta, né? Que essas pessoas estão nesse papel que elas estão fazendo. E Sim, o que está acontecendo comigo é violência, então é um convite realmente da gente estar podendo se ver de outra forma, né? Então sim. chega, é que eu estou delirando aqui, eu Isso é tô bom, rindo. isso é bom. É. E uma coisa que eu quero abordar aqui da natureza, né, essencial, quando eu estou dentro falando de uma situação de violência doméstica, o que eu percebo é que há, dentro destas relações de abuso, principalmente naquelas relações continuadas, porque eu tenho a violência doméstica pontual, Sim. e eu tenho, na maior parte das vezes, aquela violência doméstica que se prolonga no tempo. E muitas vezes uma violência de décadas, sendo reiteradamente produzida e experimentada. Então eu vejo muito uma perda da dignidade do ofendido. Eu percebo que a vítima de violência doméstica, ela de alguma maneira, ela vai sendo convidada ou ela já entra por N outras razões distanciada da sua condição de pessoa humana. E uma vez distanciada da sua condição de pessoa humana, eu percebo que ela deixa escapar de suas mãos a sua dignidade humana. Então, os processos de cura relacionados à violência doméstica, seja a cura civil, a cura criminal, a cura física, a cura psíquica, a cura emocional, a cura espiritual, cura financeira, a cura social, enfim, não importa em qual nível, e muitas vezes são em múltiplos níveis, né? Eu percebo como essencial estimular, provocar. Eu falo muito que os meus estímulos geralmente são muitas provocações, né? Provocar e estimular a vítima de violência doméstica a compreender que ela continua sendo pessoa humana. E que enquanto pessoa humana ela tem direito à dignidade. E eu percebo que conforme esses movimentos vão acontecendo, sabe, todo um outro campo de possibilidades vai se descortinando para aquela pessoa, que antes era como se estivesse dentro daquele transe, ele simplesmente passa ao largo. Eu sequer me dou conta que deixei de me reconhecer na minha identidade como pessoa humana. Então eu tenho esse resgate, eu tenho essa restauração como fundamental para cessar um estado de violência doméstica, essa restauração da identidade de pessoa humana. Eu acho que o que você está falando é muito interessante, que eu estava aqui uma pergunta da Pita, que é uma amiga minha, e ela falando assim, que a vizinha dela tem uma filha de 7 anos e o novo companheiro agride verbalmente com muita frequência. O que você pode fazer para ajudar, o que me vem tem muito a ver com isso que o João está falando. Na realidade, não só a criança é a vítima, como essa mulher também está sendo a vítima e o agressor, né? A mãe dessa criança. Então, eu acho que trazer
e aí é uma questão de... É delicado, porque era uma das coisas que eu e o João a gente estava conversando ontem e falando assim, como entrar nessa relação que a gente está vendo, que a gente está vendo do nosso olhar, com o nosso filtro, né, com o nosso óculos que a gente olha o mundo, para aquela relação, e não tem como a gente estar julgando essa relação e dizendo que essa relação está sendo abusiva ou está sendo, não está adequada para os meus padrões. Tem algumas coisas que a gente olha e pode estar achando que está errada, a gente de fora. E tem outras coisas que é muito fácil para a gente identificar, isso não é legal. Então, assim, quando você vê esses gritos, essas situações estão incomodando, provavelmente também está incomodando essa criança. Agora, como entrar numa relação de uma vizinha que você provavelmente não sei se tem intimidade? Porque quando você tem intimidade, você vai passar por uma barreira que é: será que eu devo me meter? E quando você não tem intimidade, será que o outro vai me ouvir? Então, assim, a pessoa que está de fora, eu estou aqui delirando, né? Que eu adoro esse termo, né? Porque a minha cabeça vai abrindo chavezinha. Teve alguns anos atrás, eu estava na minha varanda de noite, aqui em casa, e começou uma gritaria de um casal no prédio em frente. E dava para ver na janela a agressão acontecendo. E tanto dele para ela, quanto dela para ele. E quando eu reparei, eu fui para a varanda e quando eu olhei para o meu prédio, várias pessoas na varanda também. E várias pessoas com o telefone na mão. E a gente estava ligando para a polícia para avisar daquela agressão. Então, assim, esse movimento é claro quando acontece uma situação dessas que são gritantes. Então, assim, a forma da gente ajudar é denunciando. Porque provavelmente aquela pessoa naquele momento nem está se dando conta que ela está na vítima, que ele está sofrendo aquilo. E aí é um processo. Agora, quando é uma vizinha que está vivendo essa coisa que você... E aí vem para os mitos e crenças, né? Que se eu sair dessa relação, eu vou ficar sozinha. Então, eu preciso desse homem, mesmo ele agredindo a minha filha, porque sem ele eu não sou ninguém. Se eu não tiver numa relação casada, numa relação estável, eu não tenho um lugar no mundo. Então, quando você está vivendo essas situações, a gente não sabe o que está passando por dentro daquela cabeça, daquela necessidade daquela pessoa de estar naquele lugar. Então, esse lugar é muito complicado da gente entrar. Então, é um processo que é de fora para dentro e é um processo que é de dentro para fora para a pessoa pedir ajuda. Então, tem que ter uma intervenção externa, que é aquela de: tá tudo bem? Como é que tá aí na sua casa? Tá tudo bem? Ontem eu ouvi uns gritos, desculpa me meter, tá tudo bem? Tá precisando de alguma ajuda? E aí, de repente, é criando esse caminho para falar com essa outra pessoa. Eu acho que pode ser um caminho, Peta, assim, que eu entendo. O que você acha, João? Falei. Não, bom. Eu percebo mais duas outras coisas, além do que você falou, né? Uma, que é uma tecla que eu costumo bater muito, que na minha percepção muito mais importante do que ajudar ou não ajudar, é de qual lugar interno eu escolho ajudar ou não ajudar. E é muito comum quando a gente se depara com questões de violência, como essa que a sua amiga está exemplificando, Cris, a gente tender a entrar na posição perceptual do indignado. E a gente reivindicar direitos, a gente oferecer ajuda, a partir do lugar da indignação, tende a ser caótico. Até porque o indignado, a postura sistêmica do indignado é aquela em que retira da vítima o direito da vítima ter
a sua própria forma de satisfação, de reparação. Geralmente, o indignado ele não fica efetivamente satisfeito com a reparação. Geralmente, o indignado ele entra numa exigibilidade que quer levar à míngua o ofensor, mas ele também não quer eliminar o ofensor. Porque se ele elimina o ofensor, ele também abdica da sua exigibilidade de reparação. Então ele quer uma reparação que não se esgota, que não tem fim. Ele de verdade não quer uma solução. Então eu acho que o primeiro lugar que eu preciso entrar quando eu penso em intervir ou não é o quão disponível de verdade eu estou para buscar uma solução. O quão de verdade disponível eu estou para compreender que, por exemplo, eu não estou vendo a Cristina agora na minha frente. Eu vejo uma resultante. Que resultante? Uma resultante de tudo que a Cristina viveu e deixou de viver. Eu vejo uma resultante dos pais da Cristina, dos avós da Cristina, dos bisavós da Cristina. Eu vejo uma resultante que pega a concepção da Cris, a gestação dela, o parto dela e toda a história de vida da Cris. Então, quando eu de verdade quero ajudar, o quão disposto, o quão disponível eu estou para ver o outro e a história que está por trás da escolha de alguém se submeter a um ato violento, a escolha que está por trás da escolha de alguém praticar um ato violento. E o quão disponível para a solução eu internamente estou. Porque senão gira um grandioso problema, na verdade. E uma coisa interessante que você falou e me fez pensar é qual é a qualidade dessa minha entrada. Porque se eu vou num papel para tentar ajudar num lugar de pena daquela situação, eu me boto num lugar muito acima que de repente não faz ressonância para o outro vir. Então, assim, de que modo eu estou indo para tentar ajudar essa pessoa? Né? Eu sou tão melhor que você que percebo que você está passando por uma questão e eu posso te ajudar. E isso bota a pessoa tão dissociada que, de repente, a pessoa que está embaixo ela não consegue entender que ela é igual. Então, ela se bota numa simetria que, de repente, ela não consegue abrir esse espaço para perceber esse lugar de ajuda do outro, né? E você trazer isso é excelente, Cris. Por quê? Porque está dentro, da essência, da estrutura da relação de abuso, esse poder sobre. Sim. Então, eu não vou ter relação de abuso sem o poder sobre. Para eu ter uma relação de abuso, para eu ter uma relação de violência, um dos dois elementos se coloca como superior. E aí é o que a gente chama, né, se substantiva o poder. Então é o poder, então eu tenho o poder sobre você. Então eu tenho o poder de violentar você, eu tenho o poder de abusar sexualmente de você, eu tenho o poder de dar um tapa, um soco, um chute em você, eu tenho o poder de restringir financeiramente você, eu tenho o poder de restringir socialmente você, eu tenho o poder de restringir espiritualmente você, eu tenho este poder sobre você. E aí, quando eu falei lá atrás da dignidade da pessoa humana, sou eu voltar a compreender que poder é verbo. Então, que eu posso, Cris pode, todo mundo que está aqui pode, o abusado também pode. Então, é restaurar nas mãos da vítima o poder de interromper aquilo, o poder de fazer uma nova escolha, o poder de pedir ajuda, o poder de buscar novos caminhos, o poder de falar sobre isso. Então, por que a gente está falando sobre isso aqui hoje? A gente está falando porque a gente pode. A gente pode falar e a gente não pode, e a gente pode não falar. A gente retoma a nossa capacidade de fazer escolhas, coisa que geralmente é perdida dentro de uma relação de abuso. E eu acho interessante você entrar nisso por conta quando passaram-se algumas coisas, gente, eu vou lendo assim e em algum momento a gente vai buscando responder.
assim, acho que foi a Elaine que perguntou se existe ex-abusador. Se eu não acreditar na transformação, da possibilidade de transformação humana, eu rasgo meu diploma, né? Porque assim, eu acho que a transformação ela pode acontecer. Em todos os casos, tem alguns que são patológicos. E aí precisa de uma outra entrada. Mas quando ela não é patológica, que ela é comportamental, que ela é uma coisa que foi adquirida, porque tem muitos abusadores que cresceram vendo o pai abusar da mãe, ou cresceram vendo a mãe, porque acho que foi o Tony que falou da mãe que abusa da irmã, que é inconsciente, provavelmente a sua mãe não queira abusar, mas ela vê ali como uma forma de relação que ela estabeleceu com aquela filha. Você cresce vendo aquilo e acha aquilo é o normal. É normal gritar, é normal fazer, é normal ser desse jeito. Então, assim, se eu não acreditar que essas pessoas que têm essa questão que é comportamental, e eu acho que eu estou frisando porque tem algumas coisas que são doença, que são patológicas, e essas, assim, elas tendem a não ter uma mudança tão drástica ou tão nítida, que elas vão precisar de uma intervenção medicamentosa, que elas vão precisar de um outro auxílio para a coisa acontecer. Mas eu, não, eu acredito que pessoas que fazem esse tipo de abuso podem sim modificar. Agora, tem um detalhe que eu acho que é interessante falar, que eu não sei se, dependendo da situação, nem todas as pessoas vão ser psicólogos ou terapeutas, pessoas que trabalhem com esse processo de cura, vão ter capacidade para atender essas pessoas. Então, por exemplo, eu já falei algumas vezes em alguns grupos de amigos que determinados tipos de situações eu não consigo atender. Então, como eu não consigo atender, não quer dizer que aquela pessoa não tem cura, é porque eu não tenho a capacidade de me diferenciar o suficiente, de me distanciar o suficiente para cuidar daquela pessoa. Então, assim, isso não quer dizer que seja um abusador, que seja alguma outra coisa. Pode ser coisas até bem mais simples. E eu posso não conseguir atender. Então, por que eu falei isso? Porque eu vi que tem alguns psicólogos, alguns terapeutas aqui, e não tem problema a gente chegar e falar assim: olha, eu não vou poder te atender por questões de horário, mas eu vou indicar uma pessoa que eu acho que vai te atender muito bem. E não tem problema isso, né? Porque eu acho que senão a gente vai ser abusador da gente mesmo. A gente vai estar se violentando atendendo aquela pessoa. Então, a gente tem que entender que quando a gente está ali e pode se colocar num papel de ajuda, de caminho para o outro criar uma nova forma para se relacionar no mundo, é maravilhoso. É uma possibilidade incrível da gente criar um novo caminho. E, e aí eu acredito realmente que que existe a possibilidade real da gente achando um terapeuta legal, um terapeuta adequado para aquela pessoa. Você lembra que eu falei que é uma questão de encaixe? Para aquela pessoa, para aquela situação ser melhor conduzida. E aí eu acho que a gente está falando de violência, a gente está falando de abuso. Me vem sempre aquelas coisas que eu acho importante marcar. Não imaginem que o abuso acontece e a violência vai acontecer desde o início muito forte. Ela vai ser forte para a gente que está do lado de fora e a gente está vendo, de repente a gente escuta a nossa amiga que a gente liga e fala assim: e aí, vamos sair hoje para jantar? Ah, e hoje não vai dar porque fulaninho quer que eu fique em casa com ele. Eu fico brincando que depois que eu comecei a estudar comportamento,
Tem horas que eu olho para o lado e falo assim, ai meu Deus, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu já estou vendo coisas até onde eu não tenho. Não é nada, é só porque ela realmente quer ficar com o namorado e tá querendo ficar com o marido e tal. Tem horas que eu acho, tem épocas que eu tô assim, não, tá abusando, tá sendo abusada. E tem vezes que não. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado pelo como é que a gente vai percebendo isso. Mas muitas vezes é aquela coisa que a gente estava falando, né? Que era. Você vai sair com esse decote? Eu passando batom agora, antes de entrar, porque eu não sei se está dando para ver, eu tô de batom, fiz uma make básica. Né? A gente tem que estar apresentável, né? Afinal de contas, é um grande amor que está na minha frente. Então, são todos vocês e, porra, João é um grande, assim, mestre para mim, que eu, graças a Deus, considero os meus amigos e as pessoas que estão à minha volta sempre de mestres, porque são pessoas que me ensinam sempre coisas, né? E já fui sua aluna, né? Então, a gente ainda tem... Calma, Tony, ele é só seu. Nesse campo, ele é só seu, relaxa aí, tá tranquilo. Até porque você é um outro grande amor. E aí, a gente, eu ia botar assim, eu ia botar um vermelhão, assim, daqueles, né? Só que na hora me atolei e não achei o meu vermelhaço que eu queria. E aí eu olhei e falei assim, eu tinha que estar com o vermelhão exatamente para exatamente falar isso, né? Porque tem horas que a gente bota um batom, bota uma coisa, faz uma cara, você vai sair com esse batom? Mulher séria não sai assim. Você vai sair com essa roupa? Que outras frases, né? A gente. É. E aí talvez, Cris, a gente pode aproveitar esse gancho para falar um pouco, né, e até exemplificar um pouco mais sobre os Vamos. vários tipos de violências domésticas. Porque a gente está muito acostumado, eu percebo, pelo menos no noticiário em geral, as conversas, as rodas de conversas, falarem da violência doméstica pela perspectiva da violência física e da violência sexual. Só Sim. que a gente tem vários outros espectros de violência. E então, primeiro, assim, Então, mulher pode ser vítima de violência, homem pode ser vítima de violência, hétero pode ser vítima de violência, homo, LGBTIQ, pode ser vítima de violência. Velho, idoso, criança, qualquer um, né, desde que num ambiente doméstico, pode estar submetido aos mais variados tipos de violência doméstica. E aí a gente poder exemplificar isso, como essa fala que a Cris trouxe, poxa, mas você vai usar esse decote? Não, não usa esse batom, não. Isso é inadequado. Então, percebe que são movimentos que vão retirando da pessoa o poder dela escolher por ela, que vão minando dentro da pessoa ou reforçando dentro da pessoa que, na verdade, que ela não é uma pessoa, que ela não é pessoa E, humana. e que ela não tem o discernimento de escolher o que é melhor para ela. Porque na hora que ela escolhe aquela roupa, ela, ela olha e é desqualificada por aquela pessoa que diz amá-la e ela ama, e ela gera uma insegurança. E isso é sutil, isso é pequeno, isso vai acontecendo muito. Frases do tipo, que aí vão vindo aqui as frases. Acho você tão mais bonita com aquela outra roupa. Amo você de cara limpa. Você fica tão mais bonita. Vai estudar para quê? Ou vai estudar Você mais para quê? deixa. Não, Não precisa, você vai visitar seus amigos? Não, fica comigo. não precisa se preocupar, eu tomo conta do seu dinheiro. Não precisa se preocupar com isso. A gente está bem aqui. Vamos ficar junto E aí hoje. a gente tem um ponto, Cris, que eu quero marcar aqui, que é a questão da desqualificação.
Isso. Então, geralmente, nas relações de abuso, a gente também vai ter muito potente a desqualificação do Sim. outro. Então, eu faço melhor do que você não sabe fazer isso muito bem, me dá aqui que eu faço. Deixa que eu escolho, você não é apto para isso, você é inapto, você é incompetente. E muitas vezes isso vem de forma expressa, como eu estou dizendo aqui agora, ou em variáveis mais sutis, em especial no início. Até que a ausência de respeito ela alcança um ponto tal que isso fica escrachado. E é muito interessante, porque quando ela vem muito na frente, a pessoa do outro lado ela leva um susto, chega um pouco para trás e de repente ela consegue ter uma reação. Então, assim, pessoas que são abusadores de carteirinha, por assim dizer, elas vão fazendo de outra fantasiado de amor. Sim, Elaine, é exatamente essa frase que eu ia falar. A gente está conectada, amor. Às vezes vem fantasiado de amor e cuidado. Pode deixar que eu levo. Pode... E é muito sutil isso, porque agora eu falei uma coisa e me bateu assim, porra, mas tem horas que é amor mesmo, e tem horas que é cuidado. Então, assim, a gente está muito atento se aquele amor e cuidado, eu gosto sempre de falar assim, por conta de toda uma questão do feminismo que vem gritando aí, criando força, graças a Deus, mas eu questiono de vez em quando algumas formas que estão sendo feitas, mas é aquele bambu, né? Tem que ir de um lado para o outro. A gente está inserido dentro de uma sociedade extremamente machista, então alguns comportamentos, é por isso que eu estou fazendo essa introdução, porque algum desses comportamentos vêm tão disfarçados, é abrir a porta de um carro para a pessoa entrar. Se aquele movimento ele é feito por gentileza, aceite. Linda, leve, loura, entre com muito cuidado, muito coisa e vai fluida. Agora, se ele vem com aquela coisa que é eu sempre abro a porta para você porque você não consegue, porque eu sou mais forte do que você, carregar mala. Tem um lado que a gente, nós mulheres, a gente tem um lado mais frágil, sim. E a gente tem que assumir isso, e não é fraqueza. Então é uma coisa que a gente tem que deixar ali acontecer para entrar de outra forma. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque tem vezes que realmente a gente pode estar recebendo só um carinho e distorcer aquilo. E tem vezes que a gente recebe essa agressão, né? Essa tentativa de dominação, ou esse início dessa dominação, e a gente não percebe e é colocada dentro desse lugar de vítima. Então, A Elaine tá falando aqui que é muito sutil, né? Como é que eu diferencio isso? E aí eu lembrei aqui, Elaine, eu estava até partilhando com a Cris. Então, quem eu sou? Eu sou filho de uma mulher que cresceu na roça. Estudou até o primário, na época era assim, né? Não tinha fundamental, nada. Estudou até o primário, e quando terminou o primário, ela precisou sair da escola, porque era assim que funcionava, para trabalhar na colheita de café. E essa mulher, ela cresceu sendo preparada para ser mãe, mulher e dona de casa. Mãe, esposa e dona de casa. Né? E essa mulher se casa e aprende, por exemplo, como que se engravida apenas depois que se casa. Eu sou filho de uma mulher assim. E aí eu lembro que essa mulher, e eu tenho um pai que é muito bélico, por N razões. Quem é meu pai? Um cara que até os 16 anos foi criado num orfanato. E que tem lá as revoltas dele, que tem as questões dele. Então esse homem e essa mulher, veja, se juntam, constituem família. Então a forma que o meu pai deu conta de sobreviver até o próprio orfanato
foi sendo bélico, principalmente verbalmente bélico. Ele não era fisicamente, e não é fisicamente bélico, mas ele é verbalmente extremamente bélico. E eu me recordo que a minha mãe, depois que os meus pais passaram por um movimento católico chamado Encontro de Casais com Cristo, em que a minha mãe saiu daquele mundo dela, onde ela ficava trancafiada dentro de casa, cuidando da casa do marido e dos 4 filhos, ela começou a ter contato com outras mulheres. E a partir dali eu lembro, eu era criança, mas eu me recordo da minha mãe pensando em voz alta. Eu sou uma boba mesmo. Ah, com elas não acontece isso, assim não acontece assado. Então, muitas vezes é aquele famoso transe em que a gente está. Então, eu estou dentro de uma relação de abuso, eu estou experimentando violência, mas nem me dou conta de que aquilo é inadequado. Eu nem me dou conta de que pode ser diferente. Então, muitas vezes, é quando eu ouço alguém, é quando eu chego a um estado limite X, que o gatilho do transe ele é desacionado. E é nesse momento que a gente consegue fazer o convite para a pessoa ir para um processo terapêutico. Porque a pessoa, quando ela entra nesse processo terapêutico, que ela começa a perceber que tem alguma coisa que incomoda, e esse incomodar a leva a sair desse lugar que ela estava tão confortável até agora, ela consegue começar o processo de saída desse lugar de vítima. Quando fala assim, o processo, realmente é isso que a gente está falando, assim, que como a violência não é só física, ela acontece de diversos lugares, essa sutileza dessa percepção que a sua mãe teve, como eu sou boba, as outras pessoas não são assim, e esse caminho e esse processo de respirada, né? Você tem um amigo meu que dá uns cursos e fala assim, respira, solta ar, barulho pela boca. Então, assim, quando faz, você conhece, cara? Depois eu te apresento. Já ouvi falar, eu acho que ele é de um tal de Integrare. Não, e ele fez ontem uma meditação, olha, delícia. Então, assim, quando faz esse, opa, abriu um espaço aqui. Acho que dentro fica assim, abriu um espaço, o que eu faço com isso agora? E essa abertura, né, essa abrida de espaço que tem ali, quando dá esse, opa, agora quem sabe eu consigo fazer uma mudança. Agora, quem sabe, eu estou olhando aqui a questão do horário, e aí eu acho que é interessante a gente começar, que já está quase no final, você tem mais esse controle do tempo. 6 minutinhos. Então, assim, como eu acho que a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, até com a pergunta da Pita, que era assim, como é que eu posso ajudar essa vizinha? Como é que eu posso me ajudar? Como é que eu posso ajudar essa outra pessoa que está sofrendo? Eu acho que tem que ter esse lugar da gente trazer esse respirar para essa pessoa, para esse acorda. Pois é, e aí, Cris, e aí a gente. Ótimo, porque queria ter falado sobre isso, acabei não falando e agora tenho oportunidade. Quando até você falou assim, em algum momento, muitas vezes eu não atendo, porque eu não dou conta. Né? E a gente precisa ter essa clareza, que é até que ponto eu suporto ficar diante da dor de alguém. Isso. Seja essa dor qual for. Então eu preciso, não é porque eu sou terapeuta, que eu dou conta de me suportar centrado diante da dor de quem quer que seja. Né? E geralmente essa ajuda que muita gente às vezes fica frenético para oferecer, na verdade é porque a gente não está dando conta de fazer contato com a nossa própria dor. Então eu digo muito isso, muitas vezes citando Cecília Meirelles. Cecília Meirelles fala que a lágrima vem aos olhos para que a dor possa transbordar e cair. Só que quando eu vejo
a dor de alguém transbordando e caindo, eu obrigatoriamente faço contato com a minha dor. E aí eu não dou conta de fazer contato com a minha dor, e aí por isso ilumino minha sombra com amor e compaixão. O que eu faço? Eu viro para o outro e digo, engole o choro, resolve logo isso, se livra disso. Mas é apenas porque, na verdade, eu não estou dando conta de me sustentar centrado diante da dor do outro. E que a dor do outro vai ter o tempo do outro para ser curada, que a dor do outro vai ter a estratégia do outro nessa cura, que a dor do outro vai ter toda uma inteligência em relação àquela própria dor que talvez seja diferente da minha. Então eu preciso de verdade estar pacificado com as minhas dores. É reconhecer qual é o meu limite, qual não é o meu limite. Porque pensa num ortopedista. Como é que um ortopedista que não dá conta de botar um braço no lugar, como é que ele exerce o ofício dele? Então muitas vezes a gente precisa sim dar alguns recuos para ficar em paz com algumas dores, para depois dar conta de se sustentar diante da dor de alguém. Eu adoro a forma como você consegue traduzir muitas das coisas que eu gostaria de falar de uma forma tão clara. Assim, eu gosto muito dessa parceria e acho que é um lugar de muita transmissão de conhecimento, né? Então, assim, tá presente e tá possibilitando a gente cutucar o outro, até a ficar atento à sua história de relação e estar atento à história de relação das pessoas que estão à nossa volta, para a gente buscar um caminho de como a gente pode se ajudar e suportar e sustentar a dor do outro. Então, assim, esse lugar de calma, esse lugar da tranquilidade, que pode, que é importante estar aqui acontecendo, a gente pode criar esse caminho cada vez melhor. Eu acho que uma das formas de ajudar o próximo é sutilmente, em alguns cantos, em alguns momentos, indicar uma terapia para essa pessoa. E é lógico que você tem que ligar para o 180. Eu fui falar um número, aí depois eu fui ver aqui para ver se é exatamente esse número certinho, né? Para a gente buscar esse número certinho para estar falando, né? Para a gente poder denunciar quando essa coisa está acontecendo ali na nossa frente. E quando ela é sutil, que a gente não sabe como falar, porque a gente tem que chegar para o nosso amigo que a gente ama e falar: olha, a tua relação de repente está chegando num lugar que não vai ser muito legal. Que lugar é esse? Então a gente tem que arranjar esse caminho de levar essa pessoa a buscar ajuda. E eu acho que uma delas é a gente tem que criar uma estrutura para essa pessoa perceber que ela é alguém. Que ela tem vontade, que ela tem lugar, que o lugar dela tem uma importância no mundo. E respeitar o tempo do outro, né, Cris? Porque a gente esquece que o local da ajuda, um bom local da ajuda, é aquele que respeita o tempo do outro. Né? E não o meu tempo. Eu estou ali para o outro, não por mim. Cris, a gente tem mais ou menos 1 minuto. Deixa eu só falar aqui, canal 190, ligue 190 para emergência da Polícia Militar, ligue 180, que é o canal de central de atendimento de apoio à mulher, ou então Disque 100. Mas se você não puder verbalizar e só puder escrever, né, escreva para ligue 180 @mdh.gov.br. Escreva por um amigo, mande um WhatsApp para um amigo, depois apaga. Escreva um e-mail
pedindo ajuda, peça ajuda. Pedir ajuda é essencial. 10 Pedir segundos. ajuda. Eu só quero agradecer e vamos fazer outras. Obrigado, Cris. Obrigado.